Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na casa do Senhor para adorar e bendizer o nome do nosso querido Salvador Jesus Cristo, que tem nos dado a certeza, a convicção, tem nos dado a guarida para que pudéssemos caminharmos na presença dEle e glorificando o nome dEle por tudo que Ele é e tem feito para conosco. Alegro-me mais uma vez em rever a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, meus irmãos, temos a alegria de podermos dar continuidade naquele ensino que começamos na terça-feira passada, ao qual Deus tem colocado ao nosso coração, para que possamos, nesta casa, aprendermos um pouco mais daquilo que está revelado. A palavra de Deus, ela já está revelada, ela já está esclarecida a nós. Porém, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento. E aí o Espírito Santo de Deus lança luz na nossa mente para que nós possamos conhecer aquilo que está posto para todos nós. E a carta ou a epístola que Paulo escreve para a igreja que está em Éfeso, nós já fizemos uma introdução, e eu fiz aqui rapidamente uma leitura do capítulo 1, do versículo 1, nós lemos até o versículo de número 14, foi o que nós lemos no primeiro dia. E eu quero voltar, como foi uma introdução, eu quero voltar junto com os irmãos no capítulo 1, no versículo de número 3 a seguir, para que nós possamos falar alguma coisa que o Senhor tem colocado ao coração nestes versículos. Então peço que você abra a tua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, e nós vamos ler somente do versículo 3 ao versículo de número 6, na noite deste dia. E falaremos sobre esses 3 versículos, aquilo que era a intenção do apóstolo ao escrever. Iremos meditar e compreender daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, a grandeza da revelação de Deus para as nossas vidas. Todos acharam amém? Diz assim a palavra, versículo de número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. E se você pode, diga amém pelo texto. Meus irmãos, o intuito de Paulo, quando ele escreve esta carta, nós já falamos, ele está preso em Roma, ele está na prisão, é uma das cartas das prisões. Junto com essa carta, diz os historiadores, que ele escreveu também Colossenses, e sendo cartas da prisão, provavelmente eram cartas que precisavam ser lidas em todas as igrejas que estavam na Ásia, então elas são conhecidas também como epístolas ou cartas circulares, ou seja, que eram lidas em todas as igrejas. O propósito imediato de Paulo ao escrever esta epístola aos Efésios está implícito nos textos que nós vamos ler mais à frente, no capítulo 1, os versículos 15 e 17, que é quando nós falaremos sobre a oração. Ainda não vamos falar sobre a oração, mas ele vai fazer aqui a menção sobre a oração. Ele está fazendo uma oração que nós vamos ver mais à frente, não hoje, mas mais à frente. E ele anseia que os seus
leitores, ou seja, que os irmãos daquelas igrejas, olha só, cresçam na fé. Como está a sua fé nesta noite? Como que ela está? O intuito do ensino é para que nós cresçamos na fé, estejamos fortalecidos na fé. A igreja, ela precisa saber quem ela é, e em quem ela está, e por que está. Olha só. Então Paulo, ele vai começar a trazer esta informação aos irmãos. Crescer na fé, crescer no amor. O amor não pode faltar a nenhum de nós. A nenhum de nós. Se faltar amor, nós não estamos cumprindo a palavra de Deus em nossas vidas. Mas eu amo só aquele que eu gosto? Não, aí é que está. O amor não é para eu amar só os irmãos que me amam. Não, o amor é para amar a todos, a todos. O amor que foi revelado a nós, que Paulo está dizendo aqui, é um amor que abrange todos, ele alcança todos, ele alcança desde daquele mais vil pecador, até aquele que se acha ser justo e bate no peito. Lembra daqueles fariseus que batiam no peito, achando que era melhor? O amor de Deus, ele se abriu. Paulo vai dizer que o amor de Deus, ele se estendeu a todos. Então ele vai falar sobre isso também. Mas ele vai falar também na sabedoria e na revelação do Pai da glória. Ou seja, a igreja, o crente, precisa ter sabedoria do alto, não é a sabedoria secular, que a gente senta lá no banco da faculdade para poder obter, não, é a sabedoria que Tiago disse, aquela sabedoria que vem do alto, e que Deus dá a cada um que pede a Ele, de graça, Ele não cobra nada por isso. E sabe o que Tiago vai dizer? Ele dá gratuitamente, irmão Camilo, e não lança em rosto. Às vezes nós ajudamos alguém ou fazemos alguma coisa para alguém, e a primeira coisa que a gente quer fazer é tocar trombeta, né? Não, eu fiz para ele, eu fiz para ela, eu fiz assim, eu fiz assado. Não, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele olha para nós, pastor Valdeci, acertei? Valdeci. E nos dá sabedoria. O crente, ele precisa ter sabedoria. Sabedoria para andar na presença de Deus, sabedoria para falar com Deus, sabedoria para ter o Espírito Santo, sabedoria para poder aconselhar, sabedoria para poder viver, sabedoria. E o que é saber? É conhecer de antemão, é ter firmeza naquilo. Então Deus, ele se revela para nós de uma forma tão gloriosa, para que nós possamos ter esta sabedoria que vem do alto, sabedoria que nos controla pelo Espírito Santo. Porque às vezes, irmão Fernando, nós dizemos, não, eu tenho o Espírito Santo, mas não tem sabedoria. O Espírito Santo de Deus até está em você, mas você não tem sabedoria. Abre a boca para falar o que não deve, fala de quem não deve, age de maneira descuidosa. Então Deus, ele está falando, Paulo está dizendo aqui, olha, a igreja precisa ter sabedoria, precisa ter conhecimento, ela precisa ter conhecimento. E o que mais? E na revelação do Pai da glória. E é aqui que eu quero parar e entrar no texto. Quem é o Pai da glória? Quem é o Pai da glória? Deixa eu perguntar, é um culto de ensino, e eu quero interagir com a igreja nessa noite. Se você sentir de dar glória a Deus, você dá glória a Deus. Se sentir de dar aleluia, você dá aleluia. Mas eu estou preocupado que você entenda a mensagem que Deus colocou no meu coração, para eu transmitir a vocês nesta noite. Quem é o Pai da glória? Deixa eu ver aqui, quem se arrisca a dizer quem é o Pai da glória? Quem é o Pai da glória? Jesus de Nazaré está dizendo a nossas irmãs. Mas eu quero perguntar de novo, quem é o Pai da glória? Aqui os adolescentes, quem é o Pai da glória? Diz aí, adolescente, quem é o Pai da glória? Mas qual a pessoa em Deus? Porque tem Deus Pai, tem Deus Filho e tem Deus Espírito Santo. Quem é o Pai da glória? E agora? Quem é Ele? E aí, meus irmãos, quem é o Pai da glória?
Quem é? Está vendo? Como nós lemos o texto, e às vezes nós não nos apercebemos, mas é importante servir a Deus com sabedoria. É por isso que nós, quando viemos à casa do Senhor, Paulo vai dizer: ofereça o seu culto racional. É um culto de raciocínio, é um culto de entendimento. Quando o crente ele tem este conhecimento e tem este entendimento, o culto dele é um culto agraciado. Aí o Pai da glória, o Pai da glória, ele vai receber o nosso culto e vai se alegrar com o nosso culto. Mas como que foi que nós lemos o texto? Olha só como nós começamos: bendito o Deus, bendito o Deus. E quem é esse Deus? O que está dizendo no texto? Cadê o texto? Está lá, não está? Cadê? Põe lá. Bendito Deus. E? Quem é o Pai da glória? É o Deus Pai. Deus Pai. Vocês nunca mais vão esquecer. E o que significa a palavra bendito? Está vendo como que é a pregação eloquente? Prega-se, você ouve o texto, dá glória a Deus, pula, vibra de alegria. Mas quando nós olhamos para o texto e vamos compreender o texto, aquilo que o texto está nos dizendo, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, para que nós possamos olhar para o texto e saber o que esta palavra está dizendo a nós. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração para eu trazer ensinamentos aqui nesta casa, de acordo com aquilo que Ele tem colocado ao meu coração. Para quê? Para que esta igreja seja uma igreja fortalecida no conhecimento, uma igreja cheia do conhecimento de Deus, uma igreja que vai andar, quando olhar para a Bíblia, pegar a Bíblia, só de ler, meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês, só de falar bendito Deus, já era para nós estarmos falando em línguas estranhas. Vocês sabiam disso? Bendito Deus já era para estar pegando fogo dentro do nosso coração. Você sabe o que significa a palavra bendito? Vai além, vai além. Quando Paulo ele chama a nossa atenção para começar, aqui é uma doxologia, ou seja, é um cântico de louvor a Deus. Preste atenção o que é cantar um louvor a Deus. Ele começa cantando bendito. Bendito, o que significa a palavra bendito na sua raiz? Fale bem do seu Deus, diga quem é o seu Deus, diga o que Ele fez para você, qual é a maneira que você olha para o seu Deus. Ele está dizendo, bendito o Deus Pai. Ei, o que você está dizendo? Quando você fala bendito, você tem que pensar em maravilhoso, você tem que pensar em Deus Criador, você tem que pensar em Deus que fez os céus e a terra, mas você vai olhar para Ele e vai ver o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos deu. Aí ele completa aqui, por que que Ele é bendito? Porque Ele é o Pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele já começa a fazer uma abertura, irmão Júlio, de uma forma tão significativa para a nossa vida, que nós precisamos conhecer. Por que que ele está chamando Deus de bendito? Porque foi em Deus, foi o próprio Deus que olhou para nós e não viu mais nenhuma condição. Ele sabia lá na eternidade, porque Deus não é pego, minhas irmãs, meus irmãos, de surpresa. Deus não é pego assim, sem saber o que vai acontecer. Não, Ele tem os seus atributos. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente. O que isso significa? Que Ele está aqui, mas Ele também está no céu.
Ele está no mundo, mas está fora do mundo. Ele é atemporal, ou seja, o nosso tempo não pode conter Deus. Ele age no nosso tempo, mas Ele está fora do nosso tempo. Esse é o Deus que nós servimos. Dá para dizer aqui nesta noite: bendito seja o Deus Pai? Deixa eu ver, dá para dizer? Dá para dizer? É isto, quando você está dizendo bendito o Deus Pai, você está exclamando tudo isto, você está pegando do fundo da tua alma, lá no teu espírito, está dizendo: eu sou grato a Ti, Senhor, porque eu não era nada, não valia nada, não tinha nenhuma condição, mas o Senhor me amou, mesmo eu estando nessas condições. É por isso que Paulo está dizendo: bendito, bendito, bendito é o Deus Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo. Quantas vezes você diz por dia: bendito seja o Deus? Pastor José. Hoje você disse? Deixa eu ver aqui, quantos disseram que Deus é bendito hoje? 3, 4, 5. E se na hora que nós começarmos a levantar a partir de hoje, pastor José, e na nossa oração da manhã começar, antes de falar qualquer coisa, você levantar a tua mão para cima na tua oração da manhã lá, quando você se levanta, e dizer: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo. Meus irmãos, o teu dia vai ser diferente. Você pode marcar, o teu dia vai ser diferente, porque quando você expressa dessa forma, você está bendizendo a Ele, você está glorificando a Ele, você está reconhecendo a Ele, você está dizendo que você não é nada, mas Ele é tudo em você. É por isso que Paulo, ele começa este louvor dizendo: bendito, bendito, bendito Deus Pai. E nós precisamos conhecer quem é este Deus e o que Ele fez por nós. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é o Senhor Jesus Cristo? E agora? Quem é o Senhor Jesus Cristo? Pastor, o senhor está falando que nós não conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Não, eu quero que você faça exercício na sua mente. Eu quero que você pense em Jesus Cristo. Como que você está pensando em Jesus Cristo? De que maneira você está olhando para Jesus Cristo agora? Você está olhando para Ele crucificado? Você está olhando para Ele como Filho enviado? Você está olhando para Ele como Cristo ressuscitado? Você está olhando para Ele como aquele que está assentado à direita de Deus? De que maneira você está vendo Jesus Cristo na tua vida? De que maneira você tem adorado a Jesus Cristo na sua vida? De que maneira você se relaciona com este Jesus Cristo? Porque nós precisamos nos relacionar com Ele todo dia, todo dia, todo dia. E como que eu me relaciono com Ele? É falando com Ele. Eu falo com Ele na oração, eu falo com Ele, irmã Gerenice, no cântico de louvor, eu falo com Ele em espírito. Porque às vezes você não precisa nem abrir a boca, mas no teu espírito você está: glorioso Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é Ele quem tem me sustentado, é Ele quem tem me guardado. Você fala no secreto, mas nós precisamos conhecer. Então nós bendizemos o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que nós bendizemos a Deus? Porque Ele olhou para nós e viu que em nós não havia nenhuma condição. E quando foi isso? Foi lá na eternidade. Antes que existisse mundo, Ele já olhava para aqui o Boa Vista 1 e sabia que nesse dia 18 de fevereiro estaria aqui a irmã Cláudia, estaria aqui a irmã Sinai, estaria a irmã Maria, estaria o irmão João, estaria aqui o irmão José, estaria o irmão Fernando, estaria a irmã Simone, estaria o irmão Paulo, estaria o irmão Júlio. Estaríamos todos aqui fazendo o quê? Ouvindo esta palavra. Sabe por que Ele fez isso lá na eternidade? Porque Ele sabia que o homem cairia no jardim do Éden, mas Ele disse: nós não vamos desistir do projeto não. Ele pode cair, o inimigo pode tentar e vai conseguir fazer com que eles saiam da
da nossa presença, mas já vamos colocar um plano. Que plano é este? É o plano da salvação. Oh, meu irmão, e aí eu entro aqui no texto, porque Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Lembra que nós precisamos ser fortalecidos na fé? E é esta fé que vai nos fazer olhar para o Deus Pai e bem dizer a Ele, porque um dia Ele, lá na eternidade, Ele já deu o seu Filho, é o Cordeiro que morreu na eternidade. Olha só, Ele morreu antes da fundação do mundo, diz a palavra. Para quê? Para que nós pudéssemos entrar nesse plano da salvação. A salvação não é nova, ela já é da eternidade, mas nós precisamos compreender e saber de que forma, através desta revelação em Cristo Jesus, que é dado a nós, e agora, através de Cristo Jesus, nós estamos glorificando ao Pai. Por quê? Porque em Cristo Jesus Ele abriu a porta. Lembra que o véu estava posto, mas o véu se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos a liberdade em Cristo Jesus, de nos dirigir direto ao Pai, o Pai da glória, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quem? Por Jesus Cristo, não tem outro caminho, é em Jesus Cristo que nós chegamos diante do Pai. Não existe outro caminho, não tem Maomé, não tem Buda, não tem nenhum filósofo, não tem os monges lá dos países asiáticos, não existe nenhum desses para chegar a Deus, só através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo está bem dizendo a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, quem foi? Olha só, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo. Em Cristo. Tem como ter bênção espiritual sem ser em Cristo? Tem? Precisa estar em? Agora, Ele nos abençoou. Os comentaristas vão nos dizer aqui nós estamos lendo no plural, porque a tradução está nos dizendo que é para abranger toda a bênção. Mas lá no original está como singular. E nos abençoou com toda a bênção espiritual. Porque toda a bênção que está no Espírito, não tem como nós perdê-la. Olha só, que Paulo vai escrever no Romanos capítulo de número 8. Depois dele trazer uma série de ensinamentos. Lê para nós, quem tiver aí com a Bíblia rápido. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Olha só o que vai dizer. Abre aí a sua Bíblia. Olha só, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Os irmãos estão entendendo a importância de estar em Cristo? Vou fazer outra pergunta. Todos aqui sabem o que significa a palavra Cristo? Amém? Amém? O que significa Cristo? E aí, pastor Valdeci? Eu quero ouvir. Quem se arrisca a dizer aí? Pode falar, não tenha medo de errar, não. Irmã Yali. Não? Júlio. Como? Ungido ou escolhido de Deus. Tá. O que mais? Salvador. O que mais? Significa crer. Júlio. Aquele que é ungido pelo Senhor. Alguém mais? As irmãs?
Os irmãos estão entendendo a profundidade que é ser crente? Cordeiro de Deus. Os irmãos estão entendendo aonde nós precisamos chegar para sermos uma igreja estruturada, uma igreja forjada, uma igreja preparada para tudo que vier, irmão Edson? O Esdras disse, ungido, amém. Enviado, amém. O Messias, de Deus. Nós precisamos ter essa clareza, porque como eu posso estar em Cristo e não saber aonde eu estou? Porque se você simplesmente diz, eu estou em Cristo, e não diz quem é o Cristo, você pode estar em qualquer outro lugar. Tem aí um falseante aí que diz que é um tal de Henry. Como que é Henry? Cristo. Maomé também diz que ele é o profeta, o enviado. Mas quem é o Cristo que nós estamos falando? O Cristo que estamos falando é aquele que faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus. O Pai não é Cristo. O Espírito não é Cristo. Quem é o Cristo? Só Jesus. Então, quando nós estamos falando que nós recebemos as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, é porque Cristo, Ele fez algo muito importante, e eu tenho que conhecer o que Ele fez e por que Ele fez, para que eu pudesse estar nele. Eu só posso estar nele se eu o conhecer, se eu souber quem Ele é, e o que Ele fez por nós. Aí fica fácil, porque todo pregador prega, porque Ele deu a vida por você, porque Ele morreu na cruz para te remir. Mas é simples assim? É só desse jeitinho? Será que nós vamos viver só nesta simplicidade, ou vamos conhecer um pouco mais desse Cristo que deu a vida por nós? Nós estamos falando da eternidade, antes que os mundos existissem. Deus, Ele projetou, Ele fez, Ele arquitetou, que está aqui. Ele nos elegeu, agora vamos lá. Como também nos elegeu, e nós vamos falar sobre esta eleição. A eleição que foi feita, quem foi que nos elegeu? Quem foi que nos deu essa condição? Foi Cristo ou foi o Pai? Foi o Pai. Olha lá, está começando a andar, olha só. É isto que eu preciso que nós entendamos. Quem foi que nos amou? Olha lá, qual é o texto áureo da Bíblia? João 3:16. Como que diz o texto? Porque Deus amou a humanidade, que é o mundo, de que maneira? De tal maneira que Ele fez o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todos quanto nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode glorificar a Deus que Ele nos amou primeiro? Antes de tudo, houve o amor de Deus por nós.
Antes de tudo, Ele olhou para nós e falou: eu quero eles comigo, eu quero eles do meu lado, mas só tem uma maneira deles virem para o meu lado. De que forma que vai ser? Olha, nós vamos fazer o plano da salvação, eles vão cair, nós vamos criar eles, colocar eles no melhor lugar, Satanás vai chegar, o inimigo vai convencê-los, vai enganá-los, e eles vão cair, mas nós não vamos perder eles. E como que nós vamos fazer? Eu vou fazer algo glorioso. O que é este algo glorioso? Deus está falando: vem cá, filho, vem cá, Espírito Santo, nós vamos fazer uma obra gloriosa. Que obra que é esta? Eles vão cair, vão ficar perdidos, vai se separar de nós, mas nós vamos resgatar eles, nós vamos trazer eles de volta. De que forma? Nós vamos salvá-los da ira que vai cair sobre o inimigo, sobre Satanás, sobre o diabo, mas nós vamos trazer eles de volta. E qual é a dádiva de Deus para nós? É a salvação. É por isso, meu irmão, que você tem que ter alegria na tua salvação, assim como Davi diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Você sabe o valor da tua salvação? Você sabe o que vale a tua salvação? Você sabe como foi comprado esta salvação para você? Porque se você entender, você nunca vai sair da presença do Senhor, você nunca vai olhar para o mundo. As lutas vão vir, mas você vai falar: eu sou salvo em Cristo Jesus. A luta vai vir, vai falar mal de você, mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Vai faltar dinheiro no teu bolso, vai apertar, mas você fala: eu vou passar, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Ei, você pode glorificar pela tua salvação, você pode falar que bem dizer o nome do Senhor pela tua salvação. Ei, meu irmão, é muito importante você saber disto, porque o mundo hoje está roubando a alegria da salvação assim, com uma facilidade tão grande, estão trocando a salvação assim por nada. Está parecendo Esaú, basta sentir fome do pecado, já quer ir embora, não olha mais para o Cristo. Basta sentir vontade de fazer alguma coisa do mundo, abandona a fé. Mas Jesus nesta noite está dizendo: fortaleça-te na fé, fortaleça-te na fé. Irmãs, fortaleça-te na fé. Obreiros, fortaleça-te na fé. Ande na fé, viva na fé. Confia neste Deus, que é o Deus que nos amou primeiro. Ele já nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Este cântico que Paulo está fazendo, essa doxologia que ele está inserindo aqui, ele vai trazer cunhos doutrinários para nós. Então nós somos aqui agora, olha só, abençoados em Cristo Jesus. Por quê? Porque lá na eternidade, Deus ele fez o plano da salvação. E como que ele fez? Ele também nos já abençoou com todas as bênçãos espirituais. E quando ele fez isso, ele também nos elegeu. Oh, meus irmãos, aqui está a doutrina da eleição. Quem foi que nos elegeu? Está ficando fácil agora, viu? Quem foi que nos elegeu? Deus. Olha aí, está vendo como que é gostoso? Deus. E Ele nos elegeu para quê? Você elege um candidato para colocar ele na vereança, para colocar ele como deputado, para colocar ele como prefeito, para colocar ele como senador, colocar ele como presidente. Mas Deus está dizendo que foi Ele quem nos elegeu. Para que Ele nos elegeu? Está começando a ficar bom. Ele nos elegeu, mas nós ainda não estávamos aqui, mas Ele já nos elegeu. Como que foi esse negócio?
Está dentro do contexto do plano da salvação, lá na eternidade. Pensa como o nosso Deus é um Deus bom, como o nosso Deus é um Deus amoroso, como o nosso Deus nos quer bem, como o nosso Deus nos quer na sua presença. Ele nos elegeu lá na eternidade para quê? Para sermos, olha só, e daqui mais à frente ele vai dizer, ele nos elegeu nele quem? Em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele quem? Deus, e como? Em amor. Então Deus lá na eternidade, ele falou, eu tenho um povo que vai caminhar na terra, eu tenho um povo que vai trilhar na terra, mas eles vão ouvir falar de Cristo Jesus, e quando eles ouvir falar de Cristo Jesus, a fé vai mover o coração dele. Aí entra o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai convencer o homem da justiça, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que vai vir sobre a terra. E aí o homem, ele olha para isto e olha para as boas novas, que é o Evangelho, e fala, eu quero Jesus Cristo como Senhor. Ei, você já foi eleito desde a eternidade, agora você está aceitando a eleição que Deus fez em Cristo Jesus para você. E esta eleição, como que ela é? Ela é para todos. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso confessar. E quando eu confesso, ei, aí os céus entram em glória, aí no céu entra em festa. Por quê? Porque Deus está falando, o plano deu certo, o plano deu certo. Olha lá, olha a irmã Maria, olha a irmã José, olha o irmão José, olha ali a Aline, olha ele aceitou a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele compreendeu o propósito da salvação de Deus para a sua vida. Aleluia. Lembra que a palavra vai dizer que quando um pecador se arrepende, a festa onde? Quando eles nos elegem. E aqui entra outra doutrina, que é a da predestinação. Aí uns vão dizer, principalmente os calvinistas, que uma vez salvo, vocês são alunos da escola bíblica dominical, vocês sabem disso. Uma vez salvo para sempre. Mas e o que Jesus diz lá em Apocalipse? Ser fiel até o... para poder receber o quê? A graça, ela é irresistível. Tem gente que fala, qual é o pecado da Bíblia que vai dizer que não tem perdão? Vocês sabem disso, vocês são alunos da escola bíblica dominical. Blasfêmia contra, pecar contra o Espírito Santo. Por que não tem mais situação de reconciliação? Quem blasfema contra o Espírito Santo e não quer mais saber do Espírito Santo? Quem é que convence o homem? Se eu não quero mais o Espírito Santo, como que eu posso ser convencido? Estão entendendo? Vocês estão entendendo? A igreja está entendendo? Amém? Amém mesmo? Se eu não quero saber do Espírito Santo, como que eu posso ser convencido? Aí eu deixo de ser eleito. Quando a eleição ela vai validar na minha vida? Todos nós estamos não eleitos, até ter o encontro com Cristo Jesus. Quando eu encontro Jesus Cristo, aí vai falar da predestinação. Eu estou predestinado que quando eu encontrar Jesus Cristo, o que eu vou ser quando eu encontrar com Jesus Cristo? Olha só, o texto que está dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu encontro com Jesus Cristo, aí entra a terceira doutrina. Que doutrina? De adoção. Como que é este negócio então? Eu sou eleito para ser salvo, eu encontro
encontro a Jesus Cristo, sou predestinado no sentido de ser adotado. Adotado como o quê? Como filho de Deus. Ei, meus irmãos, olha a grandeza que nós carregamos conosco. Nós não éramos nada, fomos eleitos no plano da salvação. Sendo eleitos, nós encontramos a Jesus Cristo. Quando encontramos a Jesus Cristo, quando o Espírito Santo de Deus nos convenceu pela tua palavra, quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos predestinados ao quê? A ser adotado como filho de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o primogênito, que dentre os mortos nós vamos ver mais à frente. E agora, quando eu aceito a Jesus Cristo, tem uma grandeza gloriosa nisso daqui, meus irmãos. Por quê? Porque nós não éramos nada, nós não tínhamos nada, mas a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, olha o que vai acontecer. Lê aí para nós, Romanos 8:15, por favor, põe aqui na tela, Romanos 8:15. Os irmãos estão compreendendo a mensagem? Amém? Amém? Eita Jesus, senão eu vou começar a pregar de outro jeito. Pode ler, por favor. Vocês estão entendendo o que vocês receberam, o que nós recebemos? Lê ainda 1 de João 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quer ver ainda? Lê 2 Coríntios 6 e 18. João 1 e 12. Evangelho de João 1 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Dá para dar um glória a Deus aí, igreja? Hã? Então vamos lá. Ele, em Cristo Jesus, o Pai, Ele nos abençoou, nos elegeu. Em Cristo Jesus, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo. Para eu ser participante dessas bênçãos, eu preciso estar em Cristo. Fora de Cristo, eu vou ficar batendo cabeça. Fora de Cristo, eu não tenho um destino certo. Fora de Cristo, eu não estou no caminho. Fora de Cristo, a minha situação é de ser lançado no lago de fogo. Este é o juízo de Deus. Mas o que Deus Pai fez para nós? Esta era a nossa situação. Lembra que Paulo disse que todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. E ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que nós estamos buscando nesta noite aqui? Diz para mim. O que nós estamos buscando nesta noite? A vida. E a vida eterna eu só encontro em Cristo. Pronto. Vocês já estão compreendendo o que Ele fez para conosco. Ele já nos abençoou.
Nós já estamos abençoados, meus irmãos, desde a fundação do mundo. Antes de que tudo existisse, a bênção de Deus já está posta para você. Quem está desfrutando das bênçãos espirituais aqui? Deixa eu ver. Está desfrutando mesmo? Está desfrutando? Tem que desfrutar desta bênção. Essa bênção, ela traz alegria, ela traz regozijo na alma, ela traz felicidade, ela traz paz no espírito. Essas bênçãos espirituais, elas nos faz ver o mundo diferente. Porque nós olhamos para o mundo e ainda não enxergamos mais o mundo como atrativo para nós. Nós temos que sentir repulsa para o mundo, para viver as bênçãos espirituais. Por que eu vou viver essas bênçãos espirituais? Porque, como já foi lido aqui, Romanos 8, nós agora não andamos mais segundo a vontade da carne. Por quê? Porque nós aceitamos a Cristo e agora a nossa vida é regida, pastor José, pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, diz Paulo, que ele vem, comunica no nosso espírito que nós agora somos filhos de Deus. E filhos de Deus vai desfrutar da herança que Deus deu para Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo, ele é o primogênito, ele é o herdeiro de tudo. Mas a palavra também vai dizer que nós que aceitamos a ele e andamos na presença dele, somos co-herdeiros com ele. Ou seja, nós já desfrutamos das bênçãos de Deus. Quando Jesus, ele ensina lá no Sermão do Monte, olha, buscai primeiro as coisas de cima e a sua justiça, que é do reino. Fique tranquilo, o Senhor, ele vai cuidar de você. Ele vai dizer que aquilo que você precisa para a tua casa, aquilo que você precisa para se vestir, aquilo que você precisa para estar em pé, ele está falando, fique tranquilo, tudo isso o Pai Celeste sabe que eu e você nós precisamos, mas busca primeiro a fazer a vontade dele, porque quando nós fazemos a vontade dele, estas coisas que nós precisamos para o dia a dia, ele vai acrescentando de acordo com aquilo que você precisa. Ei, meu irmão, então viva o hoje feliz, viva o hoje alegre, porque hoje o Senhor te deu como presente, e aquilo que precisava para você viver, ele já te deu. Olha só, já estamos quase chegando no fim do dia, e você está aqui glorificando a ele. Isto é o presente de Deus para as nossas vidas. Te faltou alguma coisa hoje? Você abriu a despensa, tinha alguma coisa lá na despensa? Chegou a conta de água para pagar, deu para pagar a conta de água? Chegou a conta de luz, deu para pagar a conta de luz? Deu para pagar. Ei, você está reclamando do quê? O teu dia já está ganho. O Senhor te deu este dia presente e não te deixou faltar nada. Quando a igreja compreende esse negócio, pastor José, ela anda mais alegre, ela anda mais feliz, ela anda mais contente, olhando para o céu, porque o mundo não vai roubar a alegria da tua salvação. É muito preciosa a tua salvação. Oh, coisa maravilhosa. Meus irmãos, Deus te elegeu para você ser, ele te elegeu e te predestinou para você ser adotado. Sabe quando se adota uma criança? Você vai lá e traz a criança, assina um documento, traz ela para dentro de casa, e quando se adota vai falar para ela, olha, tudo que eu tenho agora vai ser seu, do que eu comer você vai comer, do que eu beber você vai beber, do que eu vestir você vai vestir, a minha herança agora vai ser tua também. Meus irmãos, você está entendendo o que Jesus Cristo fez? Ele te adotou como filho para Deus, e como filho, meu irmão, Deus cuida de você em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Então tire esta preocupação do teu coração, tire do teu coração essas agonias, tira essas incredulidades do teu coração, e começa a olhar e falar, Senhor, fortalece-me, Senhor, para que eu possa desfrutar das bênçãos espirituais que Deus já te deu.
Aleluia! E Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Aqui Paulo, ele está dizendo de uma santidade que não é só uma santidade de separação, não. Essa santidade que Paulo está dizendo aqui, é uma santidade que produz internamente, dentro do homem e da mulher. É ser santo internamente. Como que é esse negócio? É dentro de você. Não é ser santo porque o mundo está ali, não. O santo ele tem que produzir, é interno, irmã Maria, é aqui dentro, porque quando eu estou santo por dentro, alguma coisa vai acontecer no meu exterior. O que diz lá em Provérbios, que o que é que a alegria do coração faz o que com o rosto? Faz o que com o rosto? Aformoseia o rosto. A minha boca, ela vai falar o que? Que o meu coração está cheio. Esta santidade aqui que Paulo está dizendo, que Deus, Ele nos elegeu, Deus, Ele nos predestinou, Deus nos adotou para sermos filho dEle, para sermos o que? Santo, como o nosso Deus, Ele é santo. E essa santidade é uma santidade interior. Porque quando eu estou santo interior, vai acontecer alguma coisa para o lado de fora. E o que é que vai acontecer para o lado de fora? É ser irrepreensíveis. Oh, meu irmão, sabe o que é ser irrepreensíveis? Ninguém pode dizer para você, não deve fazer isso, não pode fazer aquilo. A palavra diz que você não pode fazer. Você não vai nem precisar ouvir isso. Sabe por quê? Porque você já é santo por dentro. Você sabe o que o teu pai gosta. Você sabe o que o teu pai te autorizou, você sabe o que o teu pai te revelou. Quem é o teu pai? É o Pai da glória, é o Pai da glória, é o Senhor Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que quando a gente anda na rua, as pessoas olham e falam assim, eita, ali vai uma mulher diferente, ali vai um homem diferente. Olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ela trata. Olha o jeito que ele trata, é diferente. Sabe por quê? Você está sendo irrepreensível, ninguém pode te repreender. Por quê? Porque você está santo por dentro. E quem está santo por dentro tem comunhão com Cristo. Quem está santo por dentro está em Cristo Jesus. Quem está santo por dentro está vivendo as riquezas espirituais que já foram colocadas para nós. E quando a igreja compreende isto, não tem inferno que pare a igreja. É por isso que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Minha carne está tremendo aqui por dentro aqui. Vontade que tem é de pular, de glorificar esse Deus tão glorioso. Mas a Bíblia diz que quem controla somos nós, né? Essas emoções, a gente tem que controlar ela. Mas se você sentir aí uma vontade de dar uma rajada aí, dá uma rajada de glória aí, porque eu também estou sentindo aqui, viu? É coisa maravilhosa conhecer o nosso Deus, nos aprofundar em conhecer o nosso Deus. A nossa vida vai ser diferente, jovens, adolescentes, a nossa vida se torna diferente. Ontem eu conversava com os nossos irmãos ali após o culto, ali do ponto de pregação, e que alegria a gente tem em dizer que a nossa vida é regida por Deus. Às vezes quem olha fala assim, que nada, Deus não está nem perto dele. Ei, mas Deus, Ele está te conduzindo
conduzindo. Parece que você está no vale, mas Deus está no vale com você. Todos podem te abandonar, mas Deus, Ele não abandona. Diz a palavra: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, pode até largar ele de lado, todavia eu, o Senhor, disse Ele, jamais esquecerei de vós, jamais te abandonarei, jamais te deixarei sozinho. Este é o nosso Deus, o Pai da glória. Cantarei. Ele nos elegeu nele, em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Ele está dizendo: eu quero você como filho, eu quero você como minha filha. Foi eu quem fiz isto. Se precisasse morrer, então morre. Se eu precisar ir lá pagar o preço, eu vou e pago o preço, porque eu te amo, diz o Senhor, o nosso Deus. Eu te amo, eu te amo. Então ama o Senhor desta forma, compreenda o Deus que você serve desta forma, e jamais você regressará, jamais você parará à beira do caminho, jamais você vai voltar atrás, jamais você vai dizer: eu não quero mais ser crente, mas você vai dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Por quê? Porque você já entendeu que você não é mais daqui. A nossa terra não é a nosso lar, essa terra não é o nosso lar. O nosso lar agora é em cima, e nós estamos aguardando o Salvador. E da onde ele vem? Ele vem do alto, ele vem do alto, e vai nos levar para o alto, porque outrora éramos daqui, mas agora nós somos do alto e vivemos para o alto. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Ele fez tudo isso para si mesmo, segundo a vontade e o consentimento dele, que é esse beneplácito que você lê aí. Ele falou: eu quero isto, eu quero. Foi Deus quem quis, não foi nós não. Dá para você entender isto? Que foi Ele quem quis, o Pai da glória quem quis, não foi eu, não foi você. Ele quis fazer o plano da salvação. E agora, o que eu preciso fazer? Olha só, é só crer e levantar a mão e dizer: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O poder que tem esta levantar da mão e o confessar dos lábios e o coração sincero muda por completo a tua vida. Você, Paulo, vai dizer: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você não é mais como outrora, agora você é diferente. E como que é ser diferente? É ser cheio do Espírito Santo, porque Ele habita dentro de você. E sabe o que acontece? Quando um crente, quando um perdido, aquele que está caminhando perdido, ele aceita Jesus Cristo, sabe o que acontece? Aí nós vamos servir de louvor, vamos servir de glória, do que? Da graça. Deus vai olhar e vai falar assim: minha graça valeu a pena, a graça maravilhosa, a graça valeu a pena. Vamos louvar. É por isso que no céu tem festa, quando um pecador se arrepende, ele está louvando, está glorificando, os anjos glorificam, a igreja glorifica, porque valeu a pena. Não foi um sacrifício de tolo, não, foi um sacrifício vivo e eficaz, e é por isso que estamos aqui glorificando o nome do Senhor. E nos fez, olha só, olha o que Deus está dizendo, e eu paro aqui. Nos fez, irmão Eliel, agradáveis no Senhor. Em si mesmo, Ele está dizendo: em mim mesmo, em mim mesmo, em mim mesmo, eu me agrado de ver a obra redentora na tua vida.
Eu me agrado de ver a obra redentora na tua vida. Eu me agrado de ver a obra redentora na vida desses obreiros. Eu me agrado de ver a obra redentora na vida desses que estão em casa. É o próprio Pai que está dizendo: há uma alegria no céu, há louvor no céu, há glória no céu, há glória no céu. Quando Ele olha para a igreja, Ele fala: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E o que Ele está fazendo agora? Pensa num Deus todo-poderoso, que se sente alegre, que se sente satisfeito com a nossa vida, e Ele está dizendo: agora é meu filho, é minha filha, eu quero cuidar dele, eu quero cuidar dela. Ei, não é mais aqueles outros que cuidam, não, é o próprio Deus que está cuidando de você, é o próprio Deus que está com as mãos estendidas, te dirigindo, fazendo você caminhar, é o próprio Deus que supre tudo em nós que nós precisamos. Aleluia! Ele nos fez agradáveis em si mesmo. E aí Paulo fecha com um amém. Se eu fosse você, eu falaria este amém, mas aquele amém assim, olha, com toda a satisfação da alma. Neste fechamento desses versículos que nós lemos nesta noite, eu posso ouvir o amém? Aleluia! Continuaremos na próxima terça-feira.